Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo, graças a Deus. E que saudades eu tenho de todos vocês, viu? Agradeçamos as bênçãos da caridade por intermédio das migalhas de luz. Edifiquemos a nossa estrada, que é longa, metro a metro, e erguemos nossa casa tijolinho a tijolinho. E que nessa faixa de tempo que nós estamos aí limitados em nosso espaço, possamos nos estruturar em conhecimento e amor. E lá mais adiante, nós podermos doar em luz as nossas melhores forças de coração para coração. Que Deus nos abençoe. E as questões de hoje, no Livro dos Espíritos, ela vem de encontro a uma situação que nós vivemos sempre e que nós achamos sempre na nossa vida, muitas vezes, que há sempre uma fatalidade em algumas situações, né? Ou em muitas das situações. Por isso, é importante que a gente possa compreender esse tema tão importante, né? Tão é, esclarecedor para nós, porque nós já estudamos na lei de liberdade o livre-arbítrio, né? A liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, né? E agora a gente vai ver a fatalidade, né? O que quer dizer a fatalidade para todos nós, ok? Então, a questão 851 diz o seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, então o que vem a ser o livre-arbítrio? E os espíritos respondem que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. E aqui ele diz que ele fala das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, ele é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Agora, um espírito mau, isto é, um espírito inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. E nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de ser conservar livre de qualquer peias ou de qualquer situação, ok? Então a gente vai para esse entendimento do que a gente, o comentário, e o comentário é muito interessante no aspecto em que o espírito miramês da filosofia espírita, nessa obra tão importante que ele traz, esse espírito, ele faz com que a gente possa compreender um pouco melhor sobre essa fatalidade, né? Ele diz assim: o que a gente chama de fatalidade já é um produto do livre-arbítrio, porque antes da gente reencarnar, por vezes a gente já escolheu determinadas fases para a gente passar, né? Se nós escolhemos alguma coisa, o acontecimento já é uma fatalidade. Mesmo assim, conforme a nossa vida na Terra, poderemos modificar esse destino em algum aspecto, dependendo do que vamos fazer ou estar fazendo em favor da humanidade, né? Há casos em que os benfeitores espirituais eles investem na criatura e encurtam a longo a sua vida, desde quando isso sirva para o bem comum. Mas tudo depende de Deus, que é, como a gente sabe, o Senhor de tudo que existe na criação. Quantas enfermidades escolhidas são removidas do nosso caminho, né? Do caminho de que nós escolhemos? Porque o mesmo trabalho que em certa ocasião somente elas poderiam fazer, o amor poderia substituí-la com mais eficiência, não é verdade? Então a fatalidade é um produto da escolha de quem deseja progredir. Então há fatalidade sempre, né, naquilo que a gente escolhe de bem, de bom para progredir. E nesse caminho a gente tem o poder aí de resistir, de ajudar, de melhorar ou não, né? Quanto às provas morais, elas são mais flexíveis,
por elas deixarem a nossa razão livre. Por isso devemos exercitá-la na nossa defesa, do mesmo modo que Jesus ensinou para a gente, né? Enfim, nós temos todo a mente como a força de Deus. A nossa mente é a força de Deus. Podemos movimentá-la para a defesa e o conserto da nossa personalidade em vários posicionamentos da vida, não é verdade? Buscando sempre o crescimento espiritual. Convém que todas as criaturas, principalmente nós, os espíritas, estudemos e meditemos sobre todas as palavras de Jesus, sempre no Evangelho e na obra basilar da doutrina dos espíritos, que é essa que a gente está estudando, para entendermos melhor essas leis de Deus, que nos regulam e elas orientam as nossas vidas, aonde nós estivermos. O livre-arbítrio pleno, aquele livre-arbítrio que a gente acha que pode fazer tudo, né? De um modo de que muitas pessoas pensam, na verdade eles não existem. Mas do modo que a doutrina dos espíritos ensina, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Como? As provas que o espírito escolhe para despertar, certamente que depois de despertado, não tem mais razão de ser. E o espírito, pela vontade, pode crescer mais do que havia previsto. Eis aí o livre-arbítrio. Quantas pessoas que reencarnam para cumprir uma determinada tarefa e fazem 2 ou 3 vezes mais do que foi determinado? O que ele merece da parte da espiritualidade maior, então? Um certo alívio das provas e mesmo das tentações costumeiras que pertence a todos os seres. No entanto, existem alguns espíritos, logicamente, que não desejam que se retirem os fardos, né? Aqueles fardos pesados, e até pedem para continuar com eles. Veja bem, mas tudo isso para dar um exemplo para aqueles que sofrem. Quantas pessoas a gente vê aí que você, poxa vida, a pessoa tão boa, nossa, parece um anjo, por que sofre tanto? Muitas vezes foram situações que elas mesmas escolheram antes de reencarnar, continuassem com seus fardos, que era para, de uma maneira, mostrar para aqueles que ela estaria junto, de que é possível se resignar e é possível carregar esse fardo, né? E se ajustar melhor. Então, as leis de Deus, elas são justas e sábias em todos os sentidos. No entanto, a fatalidade acontece com quase todas as criaturas que escolheram seus próprios caminhos. Eu digo as criaturas que escolheram os próprios caminhos porque nem todos têm a possibilidade de escolher os seus caminhos antes de reencarnar. Tamanha ainda a sua dificuldade, a sua inferioridade ainda, né? A sua consciência que não está despertada, né? Como ele fala ali atrás. E então, esses que já têm condições, eles escolhem. Então já está fadado ao seu caminho. Existe, porém, muitos encarnados que eles sofrem por buscar sofrimentos, né? Eles buscam sofrimentos. E muitos deles o fazem conscientemente, né? Tem muitas pessoas que vão buscar, por exemplo, os vícios são portas de infortúnios e dores, sem conta. E hoje quase todos são conscientes desta verdade. Se já conhecemos as leis que regem o corpo físico, né, aquelas que a gente sabe como manter o nosso corpo físico, e a gente já tem conhecimento das leis morais, então procuramos tratar de nós mesmos. E que muitos desses males serão banidos pelos nossos próprios esforços, não é verdade? Então o progresso, pelos seus canais, vem nos dizer muita coisa que antes nós ignorávamos. O próprio Jesus disse a João, e ele anotou no capítulo 16, versículo 12, dizendo o seguinte: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso foi dito por Jesus, que ele tinha muito para dizer para nós, mas a gente naquela época, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, nós não tínhamos condições.
de compreender. Entretanto, ele prometeu enviar um consolador, o consolador prometido por ele para dar continuidade à revelação, que é o Espiritismo, de modo a esclarecer a humanidade. E ele chegou à Terra através da doutrina dos Espíritos, revelando e facilitando com meios lógicos o entendimento das criaturas sobre as leis espirituais, de modo que elas ficassem mais visíveis a todos os povos. Certamente que esse entendimento é trabalho paciente, né? Bem paciente. A gente precisa de paciência, mas a gente sabe que está num caminho seguro. A verdade nunca para de expressar a presença do Criador, mesmo que ela seja lenta, porém sempre progressiva. Não é verdade? Então a gente tem aí que a mediunidade cristã, como a gente vê, né, acontecer, não só nas casas espíritas, mas a mediunidade geral cristã em todas as religiões é um canal em todo mundo para mostrar a presença do Cristo. E é para mostrar a presença do Cristo em nós e em toda parte, não é verdade? Nos chamando para a libertação espiritual, que é o que a gente precisa. A liberdade, quando a gente fala da liberdade, é a liberdade espiritual. E a gente tem que esquecer a palavra fatalidade e nos envolvermos constantemente nas realizações do bem, sempre na realização do amor e da caridade. Que todas as fatalidades, por força da misericórdia do Pai, deverão ceder lugar sempre à fé e às mudanças. Sempre, sempre deverá acontecer isso. E isso é para mostrar para nós o que é o melhor para todos nós, ok? Há uma questão interessante, a 853 no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? E os Espíritos respondem: fatal, na verdade, no sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis se furtar. Então, Kardec explica, faz a pergunta e os Espíritos explicam aqui que há fatalidade no instante da vida, no início da vida, né? Onde a gente já aprendeu que nós escolhemos, né, o caminho da evolução, muitas vezes, quando podemos escolher o caminho da evolução, e depois vivemos a nossa vida, né, com o livre-arbítrio, podemos modificar muitas coisas, mas uma coisa é fatal: o instante da morte para o corpo físico. Não é isso? É o que ele quer dizer aqui. E ele diz na 853, diz assim: assim, qualquer que seja o período que nos ameaça, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Mas quando chega a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte, porque partirás daqui, e frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desde aquela outra existência, ok? Então, a gente tem consciência de que a fatalidade, só o instante da morte o é, no corpo físico, né? Mas antes de reencarnarmos, escolhemos uma maneira de vivermos, né? E temos o livre-arbítrio. Já nessa escolha há uma fatalidade, a evolução, né? E se nós escolhemos andar pelo caminho do bem, né, com certeza a fatalidade haverá também, a fatalidade de vivermos num mundo melhor, como ensina Jesus, não é verdade? Então,
façam suas perguntas, tem outras questões para não estendermos muito no nosso vídeo, na nossa aulinha de hoje. Vamos encerrando por enquanto, né, essa lei de liberdade, mas deixo com vocês aí as questões a serem direcionadas da maneira que vocês tiverem dúvidas, e vamos pesquisando, né? Porque existe a fatalidade, né? Algumas coisas muito fatais, né? Mas que a gente muitas vezes nem imagina e a gente acaba provocando, né? Quantas e quantas situações são provocadas e a gente no fundo fala, nossa, que fatalidade foi aquela situação, né? Pode mencionar alguma coisa a respeito, ok? Mais uma vez agradeço a atenção de vocês, estou feliz de estar conversando mais uma vez com vocês aí. Peço a Deus todos os dias por vocês todos, por todos nós, né? Que possamos nessa caminhada, nessa jornada, enfrentando todas essas situações que estamos enfrentando aí, amadurecermos cada vez mais e sabemos que há uma finalidade em tudo isso, né? E a finalidade é a evolução, é o progresso de todos nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde, e que Jesus continue nos abençoando na vontade de acertarmos. Fiquem todos na paz. Até breve.